Meu Deus do céu. Minha gente, vamos falar um pouquinho sobre a prática ministerial e a juventude da igreja. Quem aqui já trabalhou com juventude? Só para eu ter uma ideia. Wagner já, Cláudio já e Evanice. Quem trabalha atualmente com juventude? Ah, mas é diferente, Não, que deu um negócio lá e voltou pra mim. Ah, entendi, agora eu entendi. A liderança Entendi. meteu o pé, voltou Ou pra seja, mim. tu tá de frente literalmente, agora eu entendi. Meteu o pé. E a juventude da igreja. Então, como a gente tem falado, a prática ministerial é a prática do ministro e o ministro é aquele que exerce o ministério. E é bom a gente lembrar, ministro é servo, ministro é quem ministra. A página é 7. Ministro é quem ministra. Quem ministra serve. Valeu, Nelson. Opa, obrigado. E eu não sei se vocês lembram de uma aula que eu dei lá no templo, quando eu falava, né, que ministro é ministro, estrelinha é estrelinha. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Porque conforme o Daniel falou numa de nossas aulas aqui, inflamado, levantando a Bíblia, aquela coisa toda, né? O pragmatismo no meio da igreja. Primeiro que não tem como fugir, né? Porque assim, nós somos muito tentados naquela situação de o que é certo e o que dá certo, né? O que é certo e o que dá certo. Como cristãos, precisamos fazer o que é certo, mas como instituição, nós somos tentados a fazer o que dá certo, porque se a galera começar a cada um pegar o seu rumo, tem luz, água, telefone, algumas tem aluguel. O pastor é o de menos, porque se for diminuir o dinheiro, né, ou ele vai vender picolé, ou ele vai capinar, vai pegar o caminho dele. Mas agora a estrutura é mais complicada, por quê? Porque aí tem questão, né, de justiça, cobrança, corte de luz. Então, o aspecto institucional da igreja é um negócio que assim, e se impõe, né? É difícil você equilibrar bem as coisas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar de pessoas, a gente tem que sustentar uma estrutura. Isso, eu não sei vocês, mas isso é complicado, né? Porque, por exemplo, eu entendo que João Batista tinha uma possibilidade de fazer grandes feitos no seu ministério, porque ele não tinha uma preocupação estrutural. A preocupação dele era com o quê? Ministerial. Só. No caso, quem lida com instituição tem as questões, né, da contribuição com a denominação, tem a questão da mensalidade para as organizações, tem as questões, né, se a igreja está se comportando em conformidade, né, com os órgãos maiores da denominação. Aí tem, às vezes, o patrulhamento, né, de alguém que está olhando para ver se a nossa igreja realmente é uma igreja da denominação que a gente diz que é. Então, existem várias situações que não é uma coisa relacionada ao apenas ser igreja. Hoje não existe isso? A gente estigmatizando a igreja? Não, quando eu falo patrulhamento, é como, por exemplo, digamos, não é que tem alguém infiltrado na sua igreja para ver como o pastor Wagner trabalha, mas é a situação de alguém verificar, assim, e aí, sabe como é, lembra do Wagner que tal, e aí, como é que tá ele lá? E aí, às vezes, assim, é uma coisa que é sutil, mas é um patrulhamento, entende? Oi? Enquanto é só crítica, tudo bem. O brabo é quando é o tomação de conta da vida, né? E aí, nesse caso, é uma coisa que, por exemplo, João Batista, mais uma vez, não tinha esse problema. Ele era de família sacerdotal, mas a gente verifica que, assim, ele deixou esse negócio de família sacerdotal para lá e foi caçar o rumo dele.
Eu desconfio que se ele tivesse seguido os passos do pai, e estivesse bonitinho, com palácio, templo, essas coisas, talvez ele não tivesse a mesma liberdade para falar e fazer o que ele falou e o que ele fez. Entende? Então... Não perder naquela época já foi o Cristo independente. De certa forma ele pegou esse caminho da independência mesmo. A gente observa, por exemplo, quando Natan chama a atenção de Davi, é diferente de quando Elias chama a atenção de Acabe. Natan é um profeta? É um homem de Deus? Mas vinculado ao palácio. Elias não era vinculado a nada. Então a independência, ela faz isso com a gente, né? E a vinculação, o aspecto de estrutura, também faz isso com a gente. E aí... e assim, o problema é que, assim, para mim, eu entendo que o problema da quebra de paradigma é que faz você criar outro paradigma. Entende? Assim, eu não acredito nesse negócio de vamos quebrar tudo, porque eu acredito que quem diz que vai quebrar tudo está construindo alguma coisa. Agora eu não lembro se foi sociologia da religião, mas acho que é Joaquim Jeremias, ele fala sobre o ministério profético e o ministério sacerdotal. Ele fala que o profeta é aquele que bate de frente com um sistema que já está consolidado, onde os sacerdotes trabalham, até que aquele sacerdócio cai e aquele profeta acaba assumindo aquele sacerdócio. E aí o trabalho dele vai ser o quê? Tentar dar um freio nos profetas que se levantarão. Porque aquele caso, hoje Joelso vai e sai da igreja dele para plantar a igreja de um novo tempo da nova estação, né? E aí, e a sua denominação? Aqui não é denominação não, aqui é a igreja do novo tempo da nova estação. Mas daqui a pouco, como é que a igreja do novo tempo e da nova estação vai funcionar? Aí o cara que quebrou o paradigma construiu o outro. Entende mais ou menos onde eu quero chegar? E assim, isso é do ser humano, O problema é que, na minha modesta compreensão, eu observo aqui, né, que diante desse caso, o problema do ministério cristão é que nós temos uma fidelidade que deveria ser inegociável a Cristo. Entretanto, muitas vezes, essa fidelidade vai esbarrar em muitas outras fidelidades que nós precisamos honrar. E aí, como eu disse, vamos lá, a preocupação do pastor da igreja não deve ser com dinheiro. Tá, mas se não entrar dinheiro, como é que paga a luz? Se cortarem a luz da igreja, como é que fica o testemunho da igreja? Tá bom. Aí o que acontece? Oh, que legal, hein? Vamos ver. Vamos fazer um negócio. Depois você mostra pra gente como é que você vai fazer essas coisas. Aí, eu quero teu WhatsApp, porque eu quero vou te patrulhar. Aí, vamos ver daqui a 15 anos como é que vai ser esse negócio. Aí, então, o que acontece? Diante desse caso, muitas vezes a gente vive tentando manter uma estrutura e não necessariamente cumprir o ministério. Ou às vezes a gente tenta, já viu aqueles camaradas que ficam rodando aqueles vários pratos ao mesmo tempo? Então eu tenho que tentar equilibrar as coisas, né? A gente tem que pagar as contas, mas a gente tem que ter avivamento. A Jaciara é um membro endinheirado, mas a Jaciara precisa ser disciplinada, e eu tenho que ter toda uma habilidade, né? Não sei se eu vou ter habilidade política o suficiente, né, para manter a Jaciara como ovelha, tudo direitinho, sendo que a Jaciara já sabe como é o sistema, e ela sabe. Eu estava conversando com uma parente minha, né, de uma igreja pentecostal, e a igreja pentecostal não é como a tradicional, que pode, né, falar para o pastor estar demitido. Então, na igreja pentecostal não gostou, come menos. Mas o que acontece? Ninguém batia de frente para ninguém ser rebelde. Mas o que acontece? O pessoal foi só dando aquela sufocada, o negócio mingou, né? E aí, essa minha parente chegou e falou assim: agora vai abrir de novo, porque chegou um novo pastor, está todo mundo cheio de gás, os olhos estão brilhando, e todo mundo agora quer fazer a obra do Senhor. Então, é um tipo de situação que, assim, é estrutura, entende? É estrutura.
Se é só a caminhada, é o seguinte, olha, vamos seguir. A gente se reúne numa calçada, a gente se reúne na garagem da casa da Gessi, a gente, por exemplo, pega um violão e uma Bíblia, vai para a sala do Felipe, e aí o que acontece? E a gente vai vivendo, mas chega uma hora que assim, o violão vai ser comprado em nome de quem? Vai ser comprado em nome do Felipe. Se um dia o Felipe chegar e falar assim, não quero mais, como é que vai ser? E aí nisso vai, ou seja, a gente, infelizmente, a gente caminha para o aspecto de estrutura, de denominação, né, essa parte, né, de instituição, a gente caminha para isso. E diante desse caso, o que é importante a gente observar? Que o ministro cristão, ele é antes de tudo um servo. E ele é antes, né, de ter algum cargo, ele é um seguidor de Jesus. Então ele precisa dar o jeito dele de imitar Jesus dentro desse formato. Assim como ele precisa imitar Jesus trabalhando na siderúrgica, assim como ele precisa imitar Jesus trabalhando no armarinho, assim como ele precisa imitar Jesus jogando bola no final de semana, ele precisa ser um seguidor de Jesus dentro daquela denominação cristã. Por que ele precisa ser um seguidor de Jesus dentro daquela denominação cristã? Porque o fato de haver aquela denominação cristã não garante que todo mundo que está dentro dela é um cristão. Eu estou falando do ministro que é cristão. Ele precisa viver dessa forma. E aí, como é que é a prática ministerial deste ministro cristão? Ele precisa estar atento ao que acontece com a juventude da igreja. E agora, claro que eu não vou falar com a mesma propriedade, né, do Vinícius, que o Vinícius bebe mais dessa água aí, ele mergulha mais fundo nisso. Mas, por exemplo, quando você olha para algumas questões relacionadas ao que aconteceu, tanto na academia quanto na mídia, dá para a gente perceber porque a mente da juventude hoje é diferente da mente da juventude da época da Evanice. Já ia falar Janice de novo, né? E aí, nesse caso, o bom que viu, agora eu não confundi, né, a Evanice com a Neuci. Eu confundi a Neuci com a Evanice, certo? Tá melhorando, então. Então, desse jeito. E aí, nesse caso, o que a gente observa? Que algumas questões relacionadas à autoridade, de certa forma, foram acontecendo, que hoje não é uma questão de pastor ser respeitado. Não. Figura de autoridade não é respeitada. Professor não é respeitado. O policial não é respeitado. O pai, o avô não é respeitado. O idoso não é respeitado. Então, essa nova geração não aprendeu o que nós aprendemos. E muitas vezes nós não sabemos que eles aprenderam alguns conteúdos que a gente não aprendeu. Daí a gente às vezes quer cobrar alguma coisa deles que eles não têm como oferecer, porque eles foram doutrinados com um conteúdo diferente. Não vamos esquecer que a gente, por exemplo, quando a gente estava na infância ou na adolescência, ou a gente estava nascendo, era quando a juventude da década de 60 estava começando a mudar. Algumas coisas, por exemplo, estava começando a mudar, inclusive no aspecto acadêmico. E nisso daí, a mentalidade de boa parte dos nossos professores de então é diferente dos professores de antes. E o que acontece? Alguns conteúdos, não vou muito longe, eu lembro, deve ter mais ou menos uns 15 anos isso, uma propaganda que eu vi na televisão que estava criticando o fato de uma menina lavar louça. Estou falando sério, eu vi uma propaganda assim, né? Aquela questão de se denunciar o fato de ter criança cuidando da casa. Mas o que acontece? Quando que a criança vai aprender a distribuição de tarefas e responsabilidade? Não é que ela vai ser o adulto da casa,
mas ela não vai ter uma tarefa? Então, a gente, por exemplo, chegou ao ponto, né, em que hoje, quem decide como as pessoas devem educar os filhos são os especialistas na televisão. E às vezes pessoas que, não estou aqui dizendo que quem não tem filho não tem nada para passar, mas é o seguinte, não sabe o calor da batalha, conhece a coisa teoricamente. É como, por exemplo, eu estava conversando com uma irmã, né, sobre a minha agenda de pregação está bastante frenética, né? E aí, pastor Wagner, maio eu só tenho 2 domingos de manhã, tá? Dia 12 e dia 19. Dia 12 não, porque ninguém vai... dia 12 ninguém vai para a igreja direito, porque o pessoal quer fazer almoço, né? Os negócios assim, né? E aí os líderes vão porque tem que ir, né? Mas quem não é líder aproveita. Dia 12 de manhã tá bombando. E aí, nesse caso, aí, assim, a respeito desse assunto, eu estava conversando que nem sempre dá para minha esposa ir junto comigo. Aí essa irmã falou assim, não, tem que botar esse menino para acompanhar vocês. Eu falei, mas a questão não é ele acompanhar o ritmo da gente, é a gente acompanhar o ritmo dele. Eu tô há 5 anos dos 50, minha esposa está com 41. Ele é um garoto assim bastante esperto, né? Bastante agitado, bastante ativo. E aí, se a gente levá-lo, ele vai ficar feliz, vai querer correr no pátio, vai fazer um monte de coisa. A questão é a gente dormir a hora que dorme, acordar mais cedo, ir com ele, tomar conta dele, essa situação. E aí muitas vezes ela dá preferência para mim, porque eu sou a pessoa que vai dirigir e vai pregar. E então, nesse caso, onde eu quero chegar? Às vezes as pessoas elas não observam que quem sabe o calor da panela é a colher. Por exemplo, alguém vai dizer assim, mas eu tive 3 filhos e não passei por isso. Aí eu pergunto, o seu primeiro filho você tinha 45 anos? Porque a minha vontade é ficar deitado no sofá vendo televisão. Eu tive bastante pique há 20 anos atrás, mas agora a minha vontade é ficar no sofá vendo televisão. E detalhe, SQN, né? Só que não, isso não existe mais para mim. Então, eu era do tipo que para acordar 7 horas, 6h30 da manhã, eu ia dormir mais 11 da noite. Agora não, agora a gente vai dormir 1 da manhã e acorda às 6, na tranquilidade. Então, hora de dormir a gente não escolhe, mas a de acordar tem que decidir. E aí nesse caso, por exemplo, voltando para essa questão, aí alguém vai falar assim, não, mas por exemplo, alguém da velha guarda, mas é só fazer isso, porque o meu filho, tá, mas o seu filho não era da época do Netflix, não assistiu o filme que azul é a cor quente, o seu filho, por exemplo, não ouviu falar de baleia azul, não tinha shopping center, o máximo que ele tinha era televisão com seletor, né? E só aqueles 5 ou 6 canais no máximo, os que funcionavam, porque às vezes nem com bombril funcionava. Então é o seguinte, não vamos comparar que a realidade é totalmente outra. E fora, pastor, que naquela época tinha horário para criança assistir televisão. Chegava 8 horas, cama e acabou. Hoje não assiste novela, Big Brother. Não, e detalhe que é o seguinte, e o Big Brother pode dar de dia, né? E por exemplo, pode parecer, sem querer ser vulgar aqui, mas teve uma vez que eu vi uma propaganda, agora não sei de qual rádio, uma propaganda, né, de uma menina fazendo topless, os adolescentes olhando assim, né? E era de tarde. Agora eu não lembro qual foi a rádio, qual foi a propaganda, mas diante de Deus. As programações campeonatos de horário. Era aqui da cedo. Exatamente. Às 6 horas. Mas eu cresci assistindo Angélica, Xuxa, esse negócio assim. E era sempre aquele horário da manhã, né? Não existia novela para adolescente, né? Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: a academia e a mídia não é o que era na minha infância, não é o que era na infância dos meus pais. Então, essa adolescência e essa juventude aprendeu conteúdos que nós não aprendemos. E aí o que acontece? A gente às vezes acha que sabe, por isso, no meu trato, né, eu fiz um grupo de WhatsApp só com professores de adolescentes de Igreja Batista, para analisarem a literatura que eu estou preparando, né, para ir para a Convenção Batista Brasileira.
E aí eu já trabalhei com adolescente. Eu falo, quando? 10 anos atrás. Desculpa, filho, eu não quero te deixar chateado não, mas você não está no perfil do meu grupo. O perfil do meu grupo é quem está agora lidando com adolescente. Adolescente que fala com adulto como se estivesse falando com um colega. Entende? Então o que acontece? Como dizia Renato Russo, desculpa Mara citar o cantor da música do mundo, mas como dizia Renato Russo, esse é o nosso mundo, né? E a gente está vivendo aqui. E se a gente não aprender a lidar com isso, como é que vai ser? Daí a importância de você ter um líder de juventude que seja leal. Porque se for um líder de juventude que tem um projeto particular de poder, ele não vai necessariamente prejudicar porque sua cabeça está feita. E se ele prejudicar aquela mentalidade da juventude contra você, ele também não está prejudicando você, mas ele está prejudicando a próxima geração de obreiros. Entende? Aí o que acontece? E a tendência é o quê? A tendência é o adolescente falar assim, eu gosto do líder tal. E como a gente não está naquela época de assim, olha, gente, quero apresentar para vocês o novo líder. E a gente recebia numa boa, o pastor falava, está falado. Agora não. Ué, como é que o pastor fala assim sem consultar a gente? Entendeu? E o que acontece? E isso não é do nada, gente. Essa garotada que outro dia estava de fralda, não está assim do nada. A coisa foi entrando na mente a cada ano. Junto com a musiquinha infantil, junto com a atividade escolar, né? O indivíduo está todo feliz porque foi para a faculdade. Não vamos esquecer que, assim, sem querer pegar o caminho da neurose, da teoria da conspiração, mas olha quanta gente que não sabia nem ler nem escrever direito, não peço perdão aqui às educadoras sobre a aprovação automática, tá? Porque eu sei que é um assunto polêmico, mas gente que não sabia nem ler e escrever direito, foi para a faculdade, né, escrevendo sede com C, né, então assim, pegou a palavra CD e colocou no lugar da palavra sede, e assim, na hora de fazer alguns textos, mas mesmo sem ter essa habilidade, absorve alguns discursos que o indivíduo volta para a igreja sem acreditar em Deus, achando que o seu pastor, que pegou ele no colo, que o apresentou, né, que o batizou, que seu pastor é um malandro. Por quê? Porque ele ouve todo dia, né? Vou pegar uma coisa simples. O que a abelha produz que é doce, gente? E o que a galinha tem dentro de si que é amargo? O que a abelha produz que é doce? O que a galinha tem dentro de si que é amargo? Pela última vez, sem querer irritar vocês, o que a abelha produz que é doce? O que a galinha tem dentro de si que é amargo? Quem matou Caim? Não. Então o que acontece? Percebe? Ou seja, eu fiz intencionalmente, vocês não. Claro, não é a minha seara, mas estou palidamente falando um pouquinho sobre o assunto. Qualquer coisa, tá? Pode me ajudar. E aí, não, porque nesse assunto ele me supera, ele pode me dar aula. E aí, nesse caso, estou falando sério, em relação a isso, é que nem dá tiro, ele pode me dar aula, eu não posso dar aula para ele. Aí, nesse caso, não diz quem é, né? Ninguém precisa falar o nome. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que a coisa não é do nada. Nada é do nada. O pessoal passa direto. Todo mundo consegue entrar na faculdade, todo mundo começa a achar Che Guevara um São Francisco de Assis, e nessa brincadeira, né, o professor, ele já não é mais aquela figura de autoridade que passa algum conteúdo. Gente, o pobre do cara estudou normal, depois teve que fazer normal superior, fez isso, fez aquilo outro, estudou isso, estudou aquilo, mas ele não tem nada para passar. E aí aquele indivíduo que, por exemplo, está lá para aprender, está aprendendo aqui a só questionar. E aí é importante a gente observar que, assim, isso vai para a igreja, e eu não sei se dá para vocês perceberem, o problema não é o questionar. Questionar é importante. O problema é que essa meninada,
questiona o que é feito dentro da igreja, mas absorve o que é feito fora da igreja. Absorve a novela, a de adolescente, né, que é uma novidade, agora tem até a de criança, né? Então, absorve a novela, absorve os filmes, né, que, por exemplo, eu estava assistindo outro dia a Pantera Negra da Marvel, e eu falei, caramba, eles estão discutindo aqui a imigração. E quem está olhando só está vendo o filme do Pantera Negra. Mas aí quando eu olhei assim, eu falei, caramba, só que peraí, gente, o problema não é o fulano sair de um país e entrar no outro, o problema é o como entra. Porque tudo bem, legal, vamos receber o pessoal que está passando dificuldade aqui no Brasil, mas você tem emprego? Seu filho tem escola decente? Se você, por exemplo, fraturar agora um osso, você fica 6 meses esperando uma cirurgia. Então, peraí, a gente está podendo receber todo mundo, e como é que a gente vai fazer isso? Então, existe o quê? Um critério. Não é que a gente não quer ajudar, a questão é, pode? É que nem você ajudar o teu vizinho. Você vai ajudar o seu vizinho dentro da sua capacidade, porque você precisa cuidar dos seus filhos. Imagina você de repente soro positivo, tem que gastar um dinheiro com um coquetel, aquele negócio todinho, mas o seu vizinho está precisando agora de ir almoçar direto na sua casa, o seu vizinho come aquela, antigamente existia tigela, né? Hoje eu não sei se existe mais, que parece prato, mas não é prato, né? E aí o teu vizinho come aquele negócio, como é que tu vai comprar teu remédio? Aí você morre, porque o seu vizinho está precisando daquilo ali. Mas peraí, cara, olha só, vamos fazer uma troca aí. Eu te ajudo um pouco, mas você vai ter que fazer a dieta. Eu vou ter que te dar menos comida. Eu não posso te dar tudo que você come. Nem eu como isso aqui. Entende? Aí eu estava assistindo o filme, eu falei, meu Deus, caramba, sinistro. E agora, quando o nosso jovem, o nosso adolescente, que detalhe, está tendo acesso à pornografia de um modo absurdo. A gente tem crianças com menos de 10 anos, irmãos, viciadas em pornografia. Imagina, como é que você ajuda um garoto com menos de 10 anos viciado em pornografia? E detalhe, a pornografia é quase que assim, um poço sem fundo, porque você começa com aquela pornografia tradicional. Na música do Tim Maia, né? Homem e mulher. Não vale homem com homem, nem mulher com mulher. Aí daqui a pouco você já está assim, tão saturado daquilo que você quer algo mais. Aí já Tim Maia morreu, né? Homem com homem, mulher com mulher. Aí daqui a pouco você já está saturado daquele negócio. Aí já é homem com animal, mulher com animal, animal com animal, né? É um negócio assim. Aí daqui a pouco já é um negócio de as novinha. E novinha não é menina de 18 anos não, gente. Novinha não é isso não, novinha é outra coisa, né? Eu pensava que novinha é negócio de 16, 17, 18. Não, novinha é coisa de menina de 14. O que a gente chama de crime. Mas a mesma sociedade que diz que pedofilia é crime, faz apologia das musiquinhas de novinha. Olha a hipocrisia da nossa sociedade. E aí o que acontece? Não esquece não, hein, Janice? Evanice. Aí nesse caso, eu não sei porquê, menino, eu lembro de Janice. Aí nessa situação, por exemplo, já vi que você está aqui, tá, Joelson? Boa noite. E aí, diante dessa situação, observa bem como é que esse quadro. Daqui a pouco é a pornografia com novinha, com essas coisas todinho. Daqui a pouco está a polícia indo na sua casa. Por quê? Porque tem material de pedofilia na sua casa. E você fala assim, mas eu nunca acessei isso. Tem um endereço aqui. Aí quando vai ver, de repente, é um filho seu. É uma criança que daqui a pouco acha aquilo normal e vai fazer o quê? Pensar assim, é normal, homem com homem, mulher com mulher, homem com bicho, mulher com bicho. Não sei se dá para entender, não estou aqui falando mal de quem é homossexual, não. Estou dizendo que a pessoa vai pegando, estou falando da pornografia, só para ficar claro. Aí a pessoa vai lidando com vários aspectos, e aí daqui a pouco, né, já começa a achar normal o que também? Um adulto com um bebê, tá dando para entender? Antes que a gente até faça cara de nojo, o caminho é esse. Porque o que é normal? É o que está dentro da norma. O que está dentro da norma? Aquilo que não fere nossa sensibilidade. É comum. A gente, por exemplo, assiste um camarada, estourou a cabeça de alguém,
e a gente está comendo pão com mortadela, bebendo Coca-Cola, como se estivesse vendo o filme do Rambo. Só que não é o filme do Rambo, aquilo ali é verdade. Aí tá um jornalista atrás da pessoa, como é que a senhora se sente vendo o seu filho com a cabeça esmagada debaixo dessa carreta aí? A coisa mais natural do mundo, né? E aí a gente às vezes viu no jornal, não ficou legal, a gente vai para a internet, porque a gente quer ver a desgraça. O indivíduo está vendo lá o cadáver na rua, ele reduz a velocidade do carro para tirar a foto. Então percebe que assim, nós estamos sendo doutrinados para deixarmos de ser aquilo que nós éramos. Desculpa, eu vou só passar para a Ivanice, porque se alguém falar sem ela falar, no currículo oculto a gente vai estar passando que dar a palavra, né, é só para quem toma e não para quem pede. Então, Ivanice. Então, eu queria colocar sobre a questão de quem trabalha com adolescente. O mundo realmente está um caos, né? Tudo que a gente vê é um caos, principalmente relacionado a adolescentes e jovens. E está normalizado, né? Para todo mundo, muitas coisas está tranquilo. São as práticas que a gente ouve, está tranquilo, estou de boa, não tem problema, está suave. Só que eu penso que nós, não enquanto educadores secular, mas enquanto líderes espirituais dentro das igrejas, com os grupos que a gente trabalha, eu acho que nós temos que esquecer que todo mundo já botou essa geração como a geração do mimimi, que não pode se falar nada, não pode se corrigir, não se pode... Eu tenho medo de dizer que eu sou crioulo. Está arriscado que eu me processar. Mas eu acho que nós temos... Está desse jeito. Nós temos que ter uma fala também de correção. Porque quando as pessoas aqui que trabalham com adolescentes, sabe tudo que se fala do senhor falou aí, é o que acontece. O jovem, o adolescente, bate de frente com você, fala como se você tivesse a mesma idade. Eu acho que nós precisamos buscar, com os grupos que a gente trabalha, essa questão da autoridade. Mas aí você percebe a importância de ter um líder de juventude leal. Porque se o líder de juventude for um sindicalista, ele vai fazer o caldo entornar mais ainda. Então eu acho assim, preparar sempre aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, sabendo que ele está sendo preparado para as atividades na igreja, o que é secular, e outra coisa que o nosso objetivo de ser é antenado com as coisas que estão acontecendo, com todas essas coisas que estão no mundo. Porque se o adolescente... Porque isso que eu estou falando é no mundo real. Menos de 10 anos viciado em pornografia, gente. Se o adolescente fala e você não sabe, ele vai automaticamente te engolir. Entendeu? Ele vai te deixar, aí na linguagem dele, vai te deixar mal. Porque você não vai saber o que ele está falando, mas você precisa saber. Você precisa conhecer coisas, você precisa ter autonomia, autoridade, até para entrar no momento que você vai falar da situação que ele está vivendo. E ele, no fundo, sabe que está errado. Isso. Ele sabe